Gente querida do Terror Nadina, sou o Romário Filho e acredito que é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Sobrenatural. O fascinante e inexplicado. Normalmente nós associamos o sobrenatural com o terror, o medo. O paranormal é lidar com criaturas horrendas que fazem o mal, com assombrações, seres das trevas. Mas no fundo a gente sabe que tudo bem, tem todo esse tipo de pratos no cardápio, mas não se resume a só isso. Sobrenatural e inexplicado. Daria para dizer que são sinônimos? Não sei, mas andam em linhas paralelas. Talvez nunca se encontrem, mas um tem muito a ver com o outro. Tanto que existem imagens que a gente acredita que está vendo, quando na verdade, comprovadamente pela ciência, a tal da pareidolia é o cérebro que nos leva a enxergar aquelas figuras muito comuns em nuvens. Tente fazer o teste, fique parado olhando as nuvens para ver se de vez em quando não aparece uma figura conhecida do seu consciente. Em outras palavras, a gente conclui que a vida é pronta. O cérebro cria armadilhas que traem a nossa visão. E que nem tudo que parece é. E aí, o que pensar, como pensar e principalmente como agir? Enquanto eu falo, várias imagens estão passando na tela. Hoje, com a chegada da internet, com os vídeos, todo mundo tem uma câmera, todo mundo fotografa, todo mundo filma. A gente tem uma riqueza de informações. Seria ótimo, né? Não fosse sempre aquela dúvida. O que é verdade e o que é alguma montagem? Porque está cada vez mais fácil falsificar imagens. Com um celular, um pouco de habilidade, a gente consegue criar ilusões. Então, quanto mais complicado fica, mais fascinante é. E vem aguçar a cabeça do Nadina, que é um ser cheio de curiosidade, sabe da existência de universos paralelos, tem muitas dúvidas, quer respostas, mas não se limita a ficar perguntando. E o vídeo que nós vamos ver hoje, o relato que iremos escutar, fala justamente a respeito desse assunto. Já tivemos alguns idênticos, já recebemos alguns parecidos, ou até mesmo iguais, embora em circunstâncias diferentes. Mas, à medida que cresce o número de relatos no mesmo estilo, a gente não coloca para o campo da coincidência, e sim porque realmente eles acontecem numa quantidade maior do que imaginamos. Por isso eu peço, assista o relato até o final, pense a respeito. Não fique naquela, é mentira, isso é imaginação. Não fique julgando quem nos enviou via e-mail, que são inscritos muito importantes para nós, que são esses relatos que dão a matéria, né? Para que a gente possa continuar, porque é por isso também que estamos aqui, é aprender, interagindo com gente igual a gente, tirando ensinamentos de experiências por eles vividas. Então, nós somos uma incógnita caminhando em trilhas sinuosas, perigosas e cheias de mistérios. Então queremos continuar nessa caminhada, mantendo o racional, não nos deixando levar por fakes, imagens falsas, algumas mentiras em relatos, mas também não partindo para o pessimista de tudo é mentira, não. Aprendendo. Pegando uma informação aqui, uma informação ali, nós certamente chegaremos lá. E para darmos continuidade, repetindo o que sempre falamos em nossos vídeos, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe, clique sino de notificação para receber mais vídeos por nós produzidos, convide amigos e se achar que a gente merece, envie-nos um Pix. Ajude-nos, pois ainda estamos correndo para cumprir as metas impostas pela plataforma a canais recém-criados, que são 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualizações ano. Então só alcançaremos essas metas que para os canais grandes parecem piada de tão insignificantes, mas que para nós são um grande desafio, se nós tivermos você ao nosso lado.
Senhor Romário, agradeço a atenção e agradeço duplamente caso o senhor considerar que o meu relato merece ser publicado. Eu vou me apresentar aqui como Anderson. Anderson, economista. Economista, mas não econômico. E se for continuar na linha do E, Anderson, por muitos visto como excêntrico. Porque eu, graças a Deus, ganho um bom dinheiro com o meu trabalho. Trabalho muito, mas sou muito bem remunerado. Só que o meu sogro, um homem que eu adoro, meu segundo pai, posso dizer até que hoje é o meu pai, já que o meu biológico, infelizmente, foi abrilhantar a existência lá em cima. Esse homem eu sei que ele me adora, mas ao mesmo tempo ele me odeia, porque ele me chama assim de louco. Porque temos valores diferentes. Ele é médico, tem uma belíssima residência, tem um patrimônio incrível. E quando ele soube de quanto eu ganhava e o que é o meu patrimônio, ele começou a me chamar de retardado. Eu tenho sim um bom apartamento, tenho meu carro, minha esposa tem o carro, meus filhos estudam em boas escolas, tenho 2 filhos lindos, adolescentes. Mas também é só. Porque o restante do meu dinheiro não é que eu gaste, como fala o meu sogro, não. Eu invisto na minha felicidade. E graças a Deus que a minha esposa me acompanha naquilo que todos chamam de loucura. Mas, para mim, não é nem um estilo de vida, é a definição de viver. Gosto de esporte. Mas se você me perguntar o nome de um jogador de futebol, pedindo que eu fale em que time ele joga ou em que times ele jogou, honestamente eu não sei. Não é que eu não gosto de futebol. Eu nunca me senti assim atraído por esportes coletivos. Porque eu acho que no individual, o ser humano, ele tem um único adversário, que é ele mesmo. Ele trabalha para superar seus próprios limites. Então, seguindo essa máxima, eu sou maratonista. Vejam bem, eu sou maratonista economista, então longe de ser profissional. Esqueçam. Não vou dizer nem os meus tempos aqui, que você considerará ridículos. Mas são os meus tempos. Eu treino nas minhas horas vagas, eu me dedico para tentar sempre melhorar os meus tempos, independente do que os outros façam. E eu gosto de associar essa minha loucura por maratona com o meu tesão de viagem. Então, como eu tenho 30 dias de férias, como a maioria dos réis mortais, em 30 dias eu tenho que compactar. E aí eu passo o ano planejando aonde eu vou correr nas minhas férias. Tem que ser uma maratona nível profissional, que eu sou o tipo do amador exigente, metido, que eu sei que eu não vou chegar nem entre o milésimo colocado, mas ali eu estarei entre os grandes e poderei conviver no mesmo ambiente com atletas renomados. E também considerando que essas maratonas, elas acontecem em lugares maravilhosos no planeta. O que aconteceu comigo foi no ano de 2005. Então, qual foi o meu projeto em 2005? Anos antes, 2003 para ser mais exato, aconteceu a primeira maratona de Buenos Aires, com 900 competidores. Quem conhece maratona sabe que isso é o mínimo que a gente pode conceber. Que a maratona tem outra vantagem. Ela é democrática, todo mundo pode correr, todo mundo pode participar, mesmo que seja para andar 2 metros, babar na gravata não tem problema, participar, colocar a camisa da maratona, se sentir um atleta, embora veja o pelotão de frente lá, esteja sempre cercado assim de gordinhos, barrigudos, de figuras excêntricas, com fantasias, é uma festa. Mas em 2004, a maratona de Buenos Aires já deu uma subida para 1.700. E 2005, além de ela ter crescido em número de participantes,
um brasileiro ganhou. Eu digo, nossa, é a minha próxima maratona. Eu quero estar lá, porque diziam que ela, a próxima, teria, assim, 5.000 participantes. Então vamos treinar. Mas vamos treinar para ir a Buenos Aires? Não, não é o meu estilo. Vamos treinar para chegar lá, correr e voltar? Muito menos. Vamos treinar para que eu possa me realizar e também proporcionar momentos inesquecíveis para a Miriam, minha adorada esposa, que também gosta de correr, mas correr assim, da cozinha, do quarto para o banheiro. Também gosta de se exercitar de olho nos meus 2 adolescentes. A Silvia, 14, e o Gerson, 16. Não são idades fáceis. Mas lá estávamos nós indo para a Argentina. Minha esposa e eu programamos a nossa viagem. E olha, os filhos tiveram direito a pitacos. E o roteiro não saiu ruim, não tinha como dar errado. Agora, quanto custou? Por favor, vamos mudar de assunto. Esse, para mim, é o detalhe menos importante. Fundamental é eu correr a minha maratona e dar 30 dias à minha família acima da média que eu posso dar, considerando que nos outros dias do ano eu mal posso conviver com eles, pois vivo para trabalhar. Então, um voo a Buenos Aires. A maratona, ela acontece normalmente em setembro. Aí eu fiquei pensando, poxa, vai aterrissar em Buenos Aires, fica ali, sabe? Tá, Buenos Aires é uma belíssima cidade, eu já conhecia, minha esposa já conhecia. Quem não gosta de Buenos Aires não nasceu nesse planeta. Mas o que eu poderia incrementar? Pois bem, eu inventei. É claro, eu tinha que me preocupar com o meu preparo físico para a maratona. Tudo bem, eu não pensava em vencer, nem chegar entre os 100 primeiros. Mas eu queria terminar o percurso, eu queria me sentir bem e aumentar o meu tempo. Então, saímos da nossa querida grande cidade, São Paulo, aterrissamos em Buenos Aires. Saímos para chegarmos 5 dias antes da maratona. Assim eu poderia me ambientar, poderia fazer alguns passeios em Buenos Aires, conhecer seus pontos principais, levar meus filhos em lugares que eu considero maravilhosos, que também aqui não vou ficar citando para não parecer um roteiro turístico ou eu querendo vender conhecimento, não. Mas quem conhece o Porto Madeiro, quem conhece a Caixa Florida, quem conhece a Corrientes, quem conhece o cemitério da Recoleta, quem conhece os shows argentinos, principalmente os de tango, quem conhece El Caminito, né, onde viveu, onde nasceu o grande armador grego argentino, quem conhece o local onde nasceu o Boca Juniors, que é uma potência, né, no futebol que vocês falam. Engraçado, eu não sei de futebol, mas essa história eu sabia. Que eles criaram o Boca Juniors, mas não sabiam a cor da camisa, aí sentaram no porto ali, esperando o primeiro navio que passasse. Teria a camisa, as cores da bandeira. O primeiro navio foi o navio da Suécia. Por isso que eles... O Boca Juniors é azul, amarelo. E nada como esperar o nome de um futuro time de futebol, onde nasceu aquele menino Onassis, que fazia as travessias de barco com o seu pai, para depois mudar para a Grécia e se tornar no que se tornou. Então, Buenos Aires é uma cidade riquíssima. Eu adoro essa cidade. Ficamos ali, eu pude me preparar. Foram, assim, dias incríveis, maravilhosos. Participei, fui muito bem, fiz o tempo de costume, vamos dizer assim. Um pouco abaixo da minha média. Mas eu estava feliz. A maratona foi simplesmente sensacional. Uma festa lindíssima, bem organizada. E agora vamos dar sequência, né? Vamos dar sequência. E que sequência seria? Seria um voo a Bariloche. Pronto, chegamos em Bariloche.
hospedamos. Estamos ali no mês de setembro, já chegando no verão, não é aquela neve, mas é Bariloche. Uns dias nessa cidade magnífica, que tem gente que pensa que fica lá nos Andes, a 5 metros de altitude, né? 800 e poucos metros. É que está bem mais ao sul. E aí, um passeio que eu não conhecia, fui fazer, que também seria a nossa estrada. Porque Bariloche, na Argentina, até Porto Varas, no Chile, daí os seus 400 e poucos quilômetros, acredito eu. Mas dá para cortar pelos lagos. Imagine, sair de Bariloche a 800 metros, chegar, bem dizer, ao nível do mar em Porto Varas, no Chile, de barco pelos lagos da Cordilheira dos Andes. Eu sabia que era incrível. E por isso eu até gostei de ser em setembro, porque no inverno a gente vê, sabe, Bariloche nevada. Em compensação, não enxerga nada no passeio de lago. Assim não, assim foi lindo. Cheguei em Porto Varas, hospedei e ali estava o meu motorhome. Cara, meu motorhome, que eu já tinha alugado para seguir com a minha família os 2.800 quilômetros que me separavam de onde? Do Ushuaia. Eu ia andar pela Terra de Fuego, bem ao sul da América do Sul, já chegando no Ártico, um passeio incrível, cheio de glaciais, de parques maravilhosos, foi sensacional. E depois de todo esse percurso rodoviário, eu estaria no fim do mundo e cansado. Lógico, aí seria só pegar um voo no aeroporto das Malvinas. Olha o nome. Olha o nome. Quem não lembra das Falklands, né? Das Malvinas, da guerra. Tinha toda aquela coisa, aquela mística, sabe? Não, realmente a Argentina arrebenta. Mas daí, sempre naquela de querer manter o pique, porque quando a gente corre, o corpo vicia, então a gente precisa correr. Aí eu combinei com a minha família que eles iriam fazer um passeio turístico, um dos muitos que tem lá no Ushuaia, e eu iria correr. Correr aí, sei lá, uns 20 quilômetros, 30 quilômetros. Estava um dia maravilhoso. E eu sairia correndo, na beira do asfalto. Ainda brinquei com meu filho, ó, se caso eu não aparecer até o final da tarde, aí liga para Buenos Aires que eu posso estar chegando. Sabe essas palhaçadas entre pai e filho? Eles foram para o passeio e eu segui o que tinha planejado. Saí com o motorhome, estacionei num local bem guardado, tranquilo. Porque, poxa, o motorhome é alugado, Deus o livre, a gente tem toda uma responsabilidade sobre, né? E aí saí correndo. Saí correndo assim, encantado, mas maravilhado com toda aquela natureza, com toda aquela exuberância. O ar chega a intoxicar de tão puro. Sem brincadeira. Às vezes eu pensava, bom, quando eu voltar eu vou deitar embaixo do motorhome ali no escapamento para entrar fumaça, para, sabe, ter um pouco do ar de São Paulo, porque esse ar puro aqui vai fazer mal para meus pulmões. Eu tô correndo, mas eu tô viajando, sabe? Vai viajando, eu tô vendo aquilo e correndo. E quanto mais eu corria, mais eu voava. Era uma coisa linda, era uma coisa gostosa, era uma coisa... E eu tô ali correndo. Quanto mais eu corria, mais eu queria. Quanto mais eu corria, mais eu queria. Quanto mais eu corria, mais eu queria. Uma coisa assim, tão inebriante, que parecia que eu estava em transe. Eu comecei a ouvir vozes, sabe? Aquela coisa assim. Eu conversando comigo mesmo. Às vezes eu brigava comigo. E quando eu brigo comigo, eu acabo sempre perdendo, porque eu perco a paciência comigo mesmo, porque eu sou um cara insuportável. Eu ia ali rindo. Eu ia lembrando de como tinha sido a minha viagem, o sucesso que tinha sido a maratona, Buenos Aires, Bariloche, os lagos andinos. Até Porto Varas, uma cidadezinha que me surpreendeu de tão bonita e ficava ali ao lado de Porto Montt. São cidades lindas, a nível do mar, e são pequenos portos, mas sensacional. E eu tô ali, correndo, pensando na minha felicidade, na minha vida. Aí chegou a hora que eu digo, opa, tá na hora de voltar. E eu peguei, olhei no pulso assim, sabe? A gente tem os relógios que controla. Hoje, os instrumentos são bem mais modernos. Imagina, eu estava falando aí de 2006. Mas eu olhei assim, parecia que eu não tinha corrido nada. Eu devo estar muito ao sul, né? Deve ter tido alguma interferência, mas eu vou voltar.
E voltei correndo, correndo, correndo. Mas à medida que eu corria, eu começava a notar algo estranho. Cara, tava um frio, mas um frio. Eu acho que eu só suportava porque eu estava correndo tanto e o meu corpo estava na adrenalina, mas se eu parasse eu ia congelar. Mais frio. E a neve cobria tudo. Ai, que porra. E eu tô ali indo correndo, nisso vem atrás de mim um carro, indo sentindo o Ushuaia. Aí parou, era um senhorzinho muito gentil. Aí eu fui conversar com ele e disse, olha, claro que ele falou em espanhol, mas eu não vou ficar falando em espanhol aqui, que meu espanhol é péssimo. Mas aí, eu lá no meu portunhol, eu disse, olha, se o senhor está treinando, pode continuar, mas eu achei que está um dia tão ruim para treinar, que eu pensei, se o senhor quiser uma carona, eu na hora entrei. Aí estou indo conversando com aquele senhor, quando eu entrei no carro dele, eu digo, nossa, carro bonito o seu. Ele agradeceu, muito obrigado. Eu digo, poxa, é zero? Ele é. Modelo 2013, ano 2012. Eu olhei assim, então é zero mesmo, é carro do futuro. Ele não. É 2012, modelo 2013. Aí eu comecei a olhar, né, sabe? E realmente era um carro com muitas diferenças do que aquele que eu estava acostumado. E olha que o meu carro, na época, o meu carro era um 2004. Aí ele olhou, percebeu que eu estava meio estranho e disse, o senhor está passando bem? Eu digo, estou. Mas está tudo tão estranho, essa neve, por exemplo. Ele, não, mas aqui, mês de julho, neva mesmo. Eu falei, por favor, não brinque comigo. Mas, meu senhor, eu não estou brincando. Eu disse, que dia é hoje? Por favor. Ele me disse, é 6 de julho de 2013. Eu entrei em choque. A primeira coisa que veio na minha cabeça, minha família. Eu estava em transe. Ele meio que não entendeu. Ele perguntou se eu estava bem. Aí eu não respondia, mas um senhor muito amável. Ele parou o carro, foi atrás no bagageiro, ele tinha uma garrafa d'água, ele tinha também um café ali. Ele me serviu, o senhor está bem, me deu um calmante. Eu digo, eu não sei se eu estou bem, eu não sei o que está acontecendo, isso é um pesadelo. Eu não sei o que está acontecendo, isso é um pesadelo. Aí eu ainda falei para ele, por favor, vá rápido, vá ao Ushuaia, vá, chegue logo em Ushuaia, sabe? Eu quero ver a minha família. Tá, aí fomos. Quando chegamos no local onde havia deixado o motorhome, eu agradeci para ele, disse que ele podia ir embora, mas ele estava preocupado comigo, e disse, não, eu vou aguardar o senhor aqui. Filho, eu não quero do céu. Resumindo, senhor Maia, o motorhome não estava mais ali, a minha família não estava mais ali. Era algo absurdo. Mas haviam se passado quase 7 anos, que para mim foi fração de segundos. Eu fui com esse senhor no hotel onde eu estava hospedado, totalmente diferente, uma nova decoração, tudo diferente. Me levou para o hospital. Aí pegaram o registro, pegaram o meu nome e viram que o meu passaporte estava vencido. Aí perguntaram se eu tinha carteira de identidade, que também serviria. Eu disse não, nem trouxe, porque eu trouxe o passaporte. Embora eu pudesse viajar com a carteira de identidade brasileira, já que eu estava com o passaporte, eu nem pensei nisso. Bom, fui acabar na polícia. Eles ouviram a minha história, eles não acreditavam, mas como é que eles iam acreditar se eu também não acreditava? Me mandaram para Buenos Aires. Fui para a embaixada brasileira. Lá fui recebido. Entraram em contato com a minha família. A minha esposa veio. Veio acompanhada de um camarada que eu conhecia na época, mas não tínhamos assim grande contato, nada.
que depois eu fui saber que ele era o marido da minha esposa. Que na versão dela, na história dela, no que realmente aconteceu, eles foram para o passeio, voltaram para o hotel, eu não chegava, meu filho ficava zoando, vai ver que o velho está em Buenos Aires já, cumpriu o prometido. Mas como anoiteceu e eu não tinha voltado, ficaram preocupados, moveram mundos e fundos, todo mundo me procurou, fui dado como desaparecido, mas o corpo não era encontrado, que se dizia assim. Mas o tempo passou, a procura acabou, porque logo depois passou o final de ano, já veio o inverno, a neve ia começar a cair, não tinha mais como procurar. Mesmo encontrado o corpo, fui dado como morto, atestado de óbito. A minha esposa era viúva de marido vivo e, logicamente, seguiu a vida dela. Casou, era um constrangimento geral. Aí eu perguntei pelos meus filhos, que já não eram mais adolescentes. A menina com 21, o menino com 23. Os dois estavam formados. A menina estava casada, recém-casada. A vida continuou e continuou sem mim. Olha, honestamente, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que dizer, eu não sabia. A única coisa que eu sabia é que eu tornei a minha esposa numa mulher fora da lei, porque ela estava com bigamia, ela estava com seus 2 maridos ali. E como explicar, como não explicar? O que vocês fariam no meu lugar? Ela foi, conversamos muito, choramos muito. Eu imagino o que ela passou, ela me contava o que foi, o que não foi terrível. A minha família sofreu muito. Diz que o meu sogro chorava e dizia: aquele safado, cretino, não tinha juízo, botava dinheiro fora, fazia essas merdas. Ele colheu o que plantou, mas eu gostava daquele infeliz, dizia o velho em pranto. Diz que foi assim terrível. Mas eles reconstruíram suas vidas. E essas vidas não tinham lugar para mim. Eu conversei com o atual marido da minha esposa, um cara muito gente boa, que 3 anos depois do meu desaparecimento é que ele foi se encontrar com ela, embora a gente convivesse assim nos clubes, nos encontros sociais, mas a gente não tinha grandes contatos. Aí houve uma aproximação, eles namoraram, casaram com a aprovação dos meus filhos. Ela estava, bem dizer, em lua de mel com ele, estava feliz, mostrava gostar dele, mas lógico, quando me viu, cara, imagina o que deu na cabeça da coitada. Ela foi embora para São Paulo, eu fiquei um pouco mais na Argentina. Ela trouxe a minha carteira de identidade, realmente foi comprovado que era eu, embora ninguém soubesse o que tinha acontecido. Foi quando eu me vi diante de senhores meio enigmáticos que queriam saber mais sobre o meu caso, que falaram sobre algumas organizações que trabalham para estudar esses eventos similares que aconteceu comigo e que me falaram que, embora eles sejam raros, não são tão difíceis de acontecer, que eu não tinha sido o primeiro nem o último, e que existia nesse mundo que a gente só conhece o palco, bastidores com histórias tão incríveis quanto a minha. Foram os primeiros que quando eu conversei, que não mostraram nenhuma surpresa. E eles me fizeram uma proposta. Eu não sei como seria se eu dissesse não, se eles me libertariam para eu seguir a minha vida. Mas eu resolvi aceitar a proposta, porque quem minha vida seria? Não existia mais a minha vida. Eu fui encontrar meus filhos, fui, lógico. Foi até estranho. Meu menino e minha menina, um homem incrível, uma mulher maravilhosa. Foi um encontro sensacional, mas não abrimos para ninguém. Tanto que o nosso encontro não foi em São Paulo.
Foi quando eu conversei com a minha esposa, foi quando eu conversei com o marido dela e disse que eu fui dado como morto. Tão morto eu deveria continuar. Que eu estaria sempre com eles, sempre com meus filhos, com a minha esposa, que eu desejava toda a felicidade para o casal, que eu agradecia a Deus por ter tido sorte de ter encontrado um cara tão incrível, mas eu falava aquilo, mas por dentro eu estava moído, sabe, eu amava aquela mulher. E combinamos que eu manteria contato, mas que não seria assim, algo assim tão constante, porque eu deixaria de ser o dono da minha vida. Aí quando eles não entenderam, eu comentei com eles que eu passaria a ser um objeto de estudos. Que certas pessoas queriam saber exatamente o que aconteceu comigo, como aconteceu, por que aconteceu. Que existiam outros iguais a mim. E que eu não seria mais dono da minha vida, mas que de tempos em tempos eu entraria em contato para saber como estava todo mundo. Foi duro, senhor Marco, foi duro, sabe, foi terrível. Mas pelo menos o surgimento dessas pessoas, dessa possibilidade, evitou todo aquele caos legal que aconteceria caso eu quisesse voltar, mas eu não tinha mais meu trabalho. Eu estava totalmente ultrapassado no mercado. Eu me mantive jovem, a minha esposa já estava 7 anos mais velha, já estava bem diferente. Se bobeasse mais um pouco, eu estaria com a idade dos meus filhos. Foi algo terrível. Algo terrível, eu entrei na minha reclusão. E de lá para cá, nós temos estudado. Os aparelhos, é uma parafernália, é muita conversa, é muito disso, muito daquilo. Vivemos numa comunidade e tem sido bom para mim. Tem sido bom para mim. E eu fiz a escolha certa também de ter ido para lá, porque com o tempo eu percebi que esses anos, ou essa fração de segundo que eu vivi, mexeram muito aqui. E embora eu tivesse fisicamente até mais jovem, mas mentalmente eu estava desgastado, então eu tinha já dificuldades até para as coisas básicas. E eles foram me remontando. E eu continuo nessa luta até hoje. Obtivemos respostas? Temos respostas, mas essas respostas, lógico, eu não posso passar. Eu recebi autorização para entrar com o canal, porque de alguma forma eles perceberam que seria importante para mim poder contar, mas da forma que eu estou falando, sem detalhes, sem identificar, sem abrir nada para ninguém. Mas eu estou realmente me sentindo bem, eu estou me sentindo vivo podendo falar. Foi uma coisa terrível. Alguns diriam fascinante. Talvez muitos gostariam de passar pelo que eu passei e estou passando, mas eu perdi a minha família, eu perdi a minha vida, eu perdi a minha identidade. Sem falar do meu potencial profissional. Porque de grande economista, eu passei a ter dificuldade para fazer cálculos primários. Mas diz que Deus não dá um peso maior do que a gente pode carregar. E assim eu vou levando. Agradeço a atenção. Se vão acreditar ou não, eu deixo na consciência de cada um, que volto a repetir, até hoje eu também não acredito. Também não fico perguntando por que comigo, por que isso, por que aquilo. Eu só, se eu puder deixar um conselho, eu aviso. Procurem se manter sempre focados na vida real, na vida ao seu redor. E se estiverem numa situação que começam a fazer viagens mentais, por favor, parem na hora. Se concentrem na terra. O melhor exercício quando acontecer isso é tirar os sapatos, botar os pés no chão, a sola sentindo o chão. As mãos também tocar em árvores. Se manter
no mundo real. Porque é muito difícil acontecer o que aconteceu comigo. Depende de uma combinação, sabe? Normalmente a pessoa fica viajando, mas fica viajando num plano que ela mantém o contato com o mundo externo e pode voltar naturalmente. Mas de repente, se acontecer aquela probabilidade de 1 em 1 milhão, ela entra num universo em que a matéria passa a ser desconsiderada. Ela fica um tempo lá, mas precisa retornar, porque senão o corpo deixa de respirar e ela acaba morrendo. Agora, nesse retorno, com certeza, ela não será mais a mesma pessoa. E o que mais impressionou é que eu voltei numa fração de segundos, para mim, 7 anos, em comparação com a vida que temos como o plano Terra. Mas conheci pessoas que voltaram 20, 30 anos depois. E o porquê dessa variação? Bom, aí tem questões físicas, biológicas, não quero entrar em detalhes porque não tenho condições de entrar. Porque partiu um economista, matemático, cara que conhecia o mundo, falava 4 idiomas, e voltou eu. E eu não tenho condições de tentar em detalhes, de entrar em detalhes que não consigo explicar.